Glória a Deus, aleluia. Louva a Deus com as palmas, aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está disposto a ouvir a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Então, abra comigo a palavra do Senhor. Segundo livro de Coríntios. Glória a Jesus. Segundo livro a Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Versículo 18. A igreja me ajuda a ler. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A igreja. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, a igreja. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Porque esse Deus que nos deu o ministério da reconciliação, Ele merece receber a honra e a glória. Quem está disposto a glorificar a Deus por essa palavra, glorifica a Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de receber a honra e a glória. Irmãos, esse versículo vai nos explanar um ministério que eu acredito que para o culto de missão é um dos temas mais importantes, que é o ministério da reconciliação. Ministério significa trabalho, é o trabalho da parte de Deus por meio de Cristo de reconciliar os homens que estavam separados, que estavam numa situação de inimizade, a se tornar amigo novamente de Deus. Quer dizer, esse relacionamento um dia foi quebrado, e eu quero entrar no centro da questão, aonde começou esse relacionamento, aonde ele acabou e qual que é o fim desse relacionamento. Não tem outro livro que não vai falar mais a não ser o livro de Gênesis. Então eu quero também que os irmãos que estiverem acompanhando aí, acompanhem comigo na Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Os irmãos poderem também me ajudar no telão, vai ser muito bom. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 2, capítulo 2, versículo 7. Vai falar da formação do homem. Glória a Deus, que é o nosso primeiro descendente, Adão. Glória a Jesus. Glória a Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem, para que nele habitasse. E o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore, toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Glória a Jesus. Então, desse versículo a gente consegue tirar algumas informações importantes. Primeiro, que Deus ele formou o homem do pó da terra. Quer dizer, ele formou o homem da terra fora do jardim. Ele formou o homem da matéria da terra, do pó. E aí depois ele plantou um jardim no Éden e pôs o homem no jardim. Então a gente consegue já formar um cenário. O homem foi feito no meio do nada, do pó. Deus plantou um jardim, um lugar onde ele iria habitar com o homem. Colocou o homem dentro desse jardim que ele plantou. E o que tinha nesse jardim? Tinha árvore boa para comer, tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore para comer de todas as frutas eles podiam comer para a sobrevivência.
a árvore da vida, para que a vida continuasse fluindo dentro deles, eternamente. Esse era o propósito de Deus, como ele fosse eterno. E a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, em que Deus falou para dela não comer. Deus colocou ali a árvore. Foi até um assunto de discussão hoje, de debate saudável, depois da escola bíblica, né? Foi uma bênção, a gente estava discutindo sobre esse tema. E Deus falou para o homem: não coma, porque do dia que você comer, você vai morrer. Deus deu alerta para o homem, dizendo que se ele comesse, ele iria morrer. Versículo 15, ainda do capítulo 2, e diz: e o Senhor tomou Deus, tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só tinha um mandamento: se comer, morrerá. Simples. E o que acontece é que no jardim não estava só o homem, não estava só a mulher, para adiantar a história. Também estava a serpente, que nela estava incorporado Satanás, aquele que foi expulso do céu, aquele que foi expulso do seu antigo lugar de habitação eterna, aonde ele estava ali com Deus, e ele era um ser que ele regia o coral do céu, e ele governava uma parte dos anjos. Ele levou, a história dos irmãos conhecem, caiu na terra, e ele ficou com inveja do homem, habitando com Deus. Ele nunca mais poderia habitar com Deus. Porque o tema da mensagem dessa noite é simples: que o homem foi feito do pó da terra. O homem foi formado do pó da terra, mas o propósito de Deus foi para que o homem habitasse no jardim. O homem foi feito do pó da terra, mas ele foi feito para habitar no jardim. O homem foi feito de fora, mas ele foi feito para habitar dentro, e com Deus. E Satanás, com inveja de nunca mais poder entrar no céu, porque dele foi expulso, ele queria que o homem também não tivesse esse privilégio, por inveja. Então, no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 17, Deus já está dando a sentença para Adão, depois deles terem errado. Era muito provável, se fosse nós também erraríamos. Uma hora ali em toda aquela eternidade, Adão viveu 935 anos. Então, em algum momento ali, nós também poderia comer do fruto errado. Deus já sabia. E aí Deus ele vai lá e dá a sentença para Adão. E Adão disse: porque deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da vida. Primeiro, além da morte, também tem maldição, tem consequência negativa. Espinho e cardos também produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. E o mais triste não é isso: passar por um longo período numa terra amaldiçoada, em que vai ter mais dificuldade para sobreviver. O mais triste é que no versículo 22, o Senhor disse: e eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O mais triste é que, além do homem não poder mais estar ali no jardim, naquele lugar maravilhoso que Deus plantou, em que ele descia todo ao final da tarde para falar com o homem, para falar com a mulher, eles ouviam Deus de forma audível, como eu estou falando, os irmãos estão me ouvindo. Adão ele perdeu não só o privilégio de estar eternamente num lugar maravilhoso e foi para um lugar maldito, mas também ele perdeu o privilégio de ouvir Deus falar com ele todos os dias. Ele perdeu o privilégio de ter acesso à árvore da vida, em que por meio dela ele viveria eternamente. Só que até assim, até nessa sentença tão pesada,
eu consigo ver o amor de Deus. Porque Deus já está providenciando uma forma desse homem que foi expulso, que foi separado, que se tornou inimigo, que não pode mais tornar. Deus está pensando uma estratégia de fazer com que o homem que bagunçou o plano de Deus volta para o projeto inicial. Aleluia! E o mais lindo é que o Deus é o maior interessado em que o homem volte, porque o homem não tem mais condição nenhuma de voltar. Ele já pegou, ele já tem a sentença, é morte, comeu, vai morrer. E aí eu começo a ver Deus numa batalha com seus próprios atributos. De um lado o amor de Deus, e de um lado a sua justiça. É um tema teológico, mas é simples. É complicado para Deus, mas é simples de nós entender. Deus não quer que o homem morra. Deus plantou o jardim, fez o homem porque ama o homem, descia todo dia à tarde porque amava o homem e a mulher. Então Deus não queria que o homem morresse. Não era para comer, ele falou, não coma, comeu. Só que do outro lado tem a justiça de Deus, falando, se você comer, Adão, você vai morrer. Eu tenho que cumprir com a minha palavra porque eu sou justo, faz parte da minha natureza. É verdade. E eu não posso fazer vista grossa, por mais que eu te amo, Adão, você vai morrer. Aí eu vejo Deus nesse dilema. De um lado eu amo Adão e eu quero estar com ele, mas Adão pecou e eu tenho que puni-lo com morte. Primeira coisa que Deus faz é expulsar do jardim, para que o homem ele possa voltar ao pó da terra, para que, de alguma forma, que ainda Adão não sabe, Deus ainda não tinha revelado, mas aquele Adão ele iria ser transformado numa nova criatura. Alguém pagaria no lugar de Adão, alguém morreria a morte de Adão. Eu não sei se ficou claro para Adão quando Deus falou para ele que da semente da mulher. Não sei se ficou claro, mas deve ter ficado 935 anos com muita dor, com muita saudade de casa. Por mais que a gente mora no Brasil, se a gente for para um lugar melhor do mundo, a gente vai sentir saudade do Brasil de alguma forma, da família, das coisas que tem no Brasil. Eu tenho certeza que Adão ele tinha saudade do jardim, não só do jardim, mas por quem estava no jardim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente entra nesse problema, em que o homem está expulso, não pode voltar, está condenado a morrer, separado de Deus, inimigo de Deus. E agora a gente começa a ver que, por exemplo, em Isaías 59, 2, fala que o que separa de verdade o homem de Deus não é porque nós desagradou a Deus e Deus não gostou, não. É porque, como Deus é justo, é santo, se a gente pega, a gente fica separado. O pecado é errar o alvo. A palavra pecado, a martiologia, o estudo do pecado, diz que pecado é errar o alvo, simples. O homem tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Errou o alvo, comeu a árvore errada, não era para comer. E aí fala que o nosso pecado, as nossas iniquidades fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus. E o pecado encobre o seu rosto para que ele não nos ouça. Não é que Deus não quer, é que o pecado e Deus não podem interagir. Tem que ter alguma coisa para tirar essa barreira, esse impedimento, isso que nos separa dele. Porque não tem como conviver com Deus Santo sendo pecador, estando com pecado. Não tem como. Se fosse assim, Satanás está no céu. Tem que ser expulso. Deus não convive. Não vai estar mais no jardim, Adão. Você pecou, você está manchado. Eu te amo, mas você não pode conviver comigo. Eu não posso conviver com você. Imagina se Deus esperasse alguma coisa de nós para resolver esse problema. Não tinha escapatória. Não tinha jeito. Não tinha como resolver. Nós estávamos perdidos. Aleluia. Aí a gente vê em João 19:41 a solução do nosso problema. Aquele que, como foi dito no primeiro versículo, em 2 Coríntios 5:18, aquele que fez o ministério da reconciliação, que nos tornou amigo de volta de Deus.
não é o tema da mensagem, porque o tema da mensagem é o homem voltando para o lugar de origem. O meio tem bastante pregação para dar. Seria Jesus morrendo, reconciliando o pecado, como a pastora trouxe, sobre o pecado e sobre o perdão do pecado. Só que interessante que em João 19 fala que ali, essa versão está dizendo horto. Em outras versões fala que ali tinha um jardim. E havia um horto ou um jardim naquele lugar onde ele fora crucificado. Olha as coincidências. Havia um jardim ali perto de onde Jesus foi crucificado. E um sepulcro, em que ainda ninguém havia sido posto. Olha as coincidências. Tinha um jardim perto. Se a gente voltar lá no Gênesis, o jardim estava protegido com querubim e espada flamejante. Ninguém entra. Está fechado. O acesso está fechado. O homem não consegue entrar para acessar de novo a árvore da vida e ter vida. Não consegue acessar. Aí Jesus ele é crucificado e tem um jardim perto. E do outro lado tem um sepulcro que ninguém ainda tinha sido colocado. Já dá para entender que o sepulcro era onde Adão. Só que Adão ainda não tinha entrado nesse sepulcro. Porque ainda tinha aquele que iria entrar no lugar de Adão. Assim como Isaac não foi imolado por Abraão, mas veio um cordeiro substituidor. Deus providenciou para aqueles que pecaram. Um cordeiro também é para mim, é para você. Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça, fôssemos aceitos, fôssemos tornados de volta amigos de Deus, pudéssemos ter acesso, para que nós não venhamos ficar no sepulcro, morto por conta da sentença. Mas Jesus se crucificando no madeiro, se colocando na frente do madeiro, ele faz com que o homem não entre no sepulcro. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando Deus chama Adão, Adão estava onde? Atrás da árvore. É muito lindo isso. Porque Deus, quando o homem pega, chama: Adão, cadê você, Adão? Aí Adão está escondido atrás da árvore, junto com a mulher, com medo. Lógico, está em dívida. O homem está com medo porque pecou. Porque Deus falou que se ele pecasse ia morrer. Estava tentando se esconder de Deus. Sabia que a sentença Deus não pode mentir. Deus vai me matar. E a gente vê João 19:41, Jesus sendo crucificado. Aí nós vê em Marcos 15:37, Jesus lá na cruz, na cena mais triste que a terra pôde ver. Que a terra não se aguentou, a terra teve que tremer. O céu teve que se esconder, não conseguiu ver. O próprio Deus encarnado, se colocando no madeiro, o ato mais heróico. Em Marcos 15:37 e 38, e Jesus dando um grande brado, expirou. E Jesus deu o brado onde? Ele estava onde quando ele deu o brado? Na cruz, no madeiro. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. De alto a baixo. Jesus estava no madeiro. Madeira é feito do quê? De madeira. O homem estava escondido onde? Atrás de uma árvore. E a madeira vem da onde? Da árvore. Então Jesus ele se coloca na frente da árvore, na frente do madeiro. Ele toma a culpa do lugar do homem. Ele toma coragem e se coloca na frente, para que o homem saia de trás do madeiro. Jesus se coloca na frente e fala: Pai, toda ira, toda sentença, tudo aquilo que vai fazer e satisfazer a tua justiça, coloca em mim, mas não coloca no pastor William, não coloca no pastor William, não coloca no Jean, não coloca no Rafael, na Letícia, não coloca nos irmãos, porque eu vou tomar. Dai-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ela significa lugar de delícia, paraíso. Ainda existe um jardim, ainda existe uma árvore da vida, e aquele que vencer vai poder comer aquilo que Adão perdeu, mas voltou. Nós vamos poder acessar, que está no meio do paraíso de Deus. E aonde traz o paraíso? Apocalipse 22, versículo 2, vai falar de uma cidade, aleluia, vai falar de uma praça. E no meio da praça, e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da
as folhas da árvore são para a saúde das nações. Está falando de uma cidade, está falando de uma praça, está falando que ainda tem a árvore da vida. E no versículo 14 do mesmo capítulo, aleluia, vai falar dessa cidade. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que tira toda a sua culpa por meio do justificador. Aquele que quita o seu débito por meio daquele que veio quitar, para que tenha direito. Não é para quem quer, é para quem tem direito. A árvore da vida não é para quem quer. Adão queria voltar, mas não volta pela própria vontade. Quem tem direito? Aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? Que eu preciso de uma cidadania, de uma comprovação que eu sou de lá. Glória a Deus. Versículo 19, para a gente encerrar. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. A cidade e a cidade santa. A árvore da vida vai ser para quem tem direito. Só quem vai ter direito é aqueles que negou a palavra, negou a Jesus, negou a fé, abandonou, foi covarde, amou mais o mundo, amou o presente século como Dimas e Cefas. Aqueles que negaram Jesus, aqueles que negaram a palavra, aqueles que abandonaram o Evangelho, aqueles que ainda não quereram, aqueles que ainda não quiseram, aqueles que ainda não se reconciliaram, aqueles que não querem ser amigo de Deus. Esses que não vão ter acesso, mas eu e você. Aleluia. Eu e você. Aleluia, aquele que vencer, eu e você, aleluia, vai ter acesso à árvore da vida, vai entrar na cidade pelas portas, vai voltar para o lugar de origem, vai voltar para o jardim, vai habitar com Deus pelo século do século, na cidade santa, no lugar de origem. Nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para casa. Jesus já nos deu o passaporte, nós vamos voltar. Eu quero voltar para casa, ora vem. Maranata. A igreja deve cantar, ora vem. Não é o último versículo do Apocalipse? O anterior. Aquele que testifica essas coisas diz: quem está testificando essas coisas, essa mensagem, que tudo isso é verdade? O que ele tem que dizer? Certamente, sendo bem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Certamente aquele que é o reconciliador, aquele que por nós se colocou na frente da árvore, da onde nós estávamos com medo, aonde nós estávamos na sentença de morte, ele diz: cedo vem, cedo vem. Ó, João 14, ele falou também: eu vou, mas eu vou preparar um lugar, eu vou voltar. Que onde eu esteja, estejais vós também. Alguém fala que ele vem cedo, ele vai, mas ele vem cedo. E o que a igreja tem que fazer? Amém, assim seja. Venha cedo. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja que fala Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É uma igreja convicta que a graça te salva, que ela está salva, que ela está perdoada, que ela está reconciliada, que ela tem amizade, que ela tem reconciliamento com Deus. É uma igreja que ela vai reconciliar outros, vai trazer essa mensagem: olha, você é inimigo, mas Jesus, ele quer fazer com que você seja amigo de Deus novamente. Essa é a mensagem da salvação. Arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. O reino do céu é a entrada por meio daquilo que nós perdemos, que é o jardim. Aleluia. Eu não vou nem perguntar, porque a igreja tem que ter certeza. Temos que ter certeza da nossa salvação, porque ela não é por meio dos nossos méritos. Seria uma ofensa a Jesus.
salvação é pela graça. A obra é a obra de Cristo na cruz. Aleluia. Sobre a fé que salva é outra história. E a fé que salva, assim. A fé tem que ter obra, senão ela é morta. Mas então a gente está falando da graça. É um outro assunto, uma outra pregação. Mas é para nos animar, para nos alegrar, para nos fazer lembrar que nada nessa vida vai valer a pena. Que nem Estados Unidos, que nem Europa, que nem país do mundo a gente vai se sentir completo. Porque a nossa casa não é aqui, nosso lugar não é aqui, nosso lugar é na cidade santa com Deus, nosso lugar de origem, aonde Deus nos colocou e nós perdemos pelo pecado, mas que Jesus resolveu esse problema, trazendo-nos a salvação. E eu agradeço a oportunidade. E quem quer, ouve ao Senhor das suas palmas em nome de Jesus. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu apresento os teus filhos, Senhor, eu apresento a tua igreja, meu Pai, humildemente diante de ti, Senhor, diante do teu altar, porque a tua palavra diz, Senhor, que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, que o Senhor olhou para a terra e não viu e não achou nenhum justo, que todos, meu Pai amado, pecaram contra o Senhor, mas pelo poder de Jesus Cristo, mas pelo poder da palavra de Deus, o Senhor nos dá uma nova oportunidade todos os dias, a graça de Deus nos alcança todos os dias, esse poder nos purifica todos os dias, Ele nos ajuda a ficar de pé, Ele nos ajuda a nos levantar, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda. Oh Senhor, a tua palavra também nos diz, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecai, nós temos um advogado no céu para interceder por nós. Ei, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele intercede por você, Ele intercede por mim, e Ele quer nos purificar nessa noite. O sangue de Jesus Cristo nos encontra agora, o sangue de Jesus nos purifica, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Suas mãos em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda a amada igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não só hoje ou somente agora, mas para sempre. E todos nós que acreditamos nisso, digamos amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor para a glória de Deus.